Eu perdi o bebê 2 semanas depois da nossa briga, Carmen confessou, agora chorando. E em vez de te procurar, de pedir perdão, me enterrei no trabalho, nos preparativos do casamento. Fingi que estava tudo bem. E passei 2 anos com raiva de você, por ter o que eu não pude ter. O silêncio tomou o quarto. As duas choravam, por motivos diferentes. Rachel estendeu a mão, e pela primeira vez em anos, Carmen não a afastou. Me desculpa, Rachel sussurrou. Eu queria ter sabido. Queria ter estado ao seu lado. Isso nem é o mais importante, Carmen disse, enxugando as lágrimas. Ontem, um homem ligou para o meu escritório. Disse que precisava falar com você, que era urgente. Mas você não atendia. Rachel prendeu a respiração. Quem? James. James Whitmore. Sim. Ele explicou que vocês dois se conheceram em um voo e que houve algum tipo de mal-entendido. Perguntou se eu sabia como entrar em contato com você. E quando eu disse que sou sua irmã, ele pediu para nos encontrarmos. Você se encontrou com ele? Rachel perguntou apreensiva. Sim, encontrei. E Rachel, você precisa saber o que ele me contou. Carmen se inclinou, séria. Ele disse que está te procurando há 2 dias. Não por causa de algum programa de moradia ou iniciativa social, mas porque está apaixonado por você. As palavras atingiram Rachel como um soco no estômago. Isso é impossível. A gente se conheceu por poucas horas. Foi o que eu disse a ele, respondeu Carmen. Mas aí ele passou 20 minutos me contando cada detalhe da conversa de vocês, sobre como a Sofia adormeceu nos braços dele, sobre como você é corajosa e forte, e sobre como você fez ele lembrar do motivo pelo qual começou seu trabalho social. Ele não falava como um CEO falando de um participante de programa. Falava como um homem que encontrou algo precioso e perdeu. A mente de Rachel girava, mas o programa de moradia, ele explicou isso também. Ele estava indo para Chicago a trabalho, sim, e às vezes voa na econômica para estar mais perto das pessoas que seus programas ajudam. Mas ajudar você não fazia parte de nenhuma estratégia. Ele disse que te deu o cartão porque queria te ver de novo, não porque queria te avaliar como uma beneficiária. Então por que não disse isso? Logo? Rachel perguntou desconfiada. Carmen sorriu, triste. Porque ele tinha medo que você achasse que ele tentava comprar seu afeto com dinheiro e programas. Ele já lidou com pessoas que só viam ele como um cartão de crédito. Ele queria que você conhecesse o James, o homem, primeiro. Rachel sentiu sua raiva cuidadosamente construída começando a desmoronar. Mesmo que seja verdade, nós somos de mundos totalmente diferentes. Ele é um CEO bilionário. Eu sou uma mãe solteira que mal consegue pagar esse motel horrível. Tem mais, disse Carmen, tirando o celular do bolso. Ele pediu para eu te mostrar isso. Ela abriu um artigo de notícia de 3 anos atrás, com a manchete: CEO Vittori lança programa de moradia para mães solteiras em memória de sua mãe. Na foto, James aparecia em uma cerimônia de inauguração ao lado de um prédio modesto. Leia a citação, instruiu Carmen. Rachel leu em voz alta. Minha mãe, Maria Santos Whitmore, me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Ela trabalhou em 3 empregos para manter nossa casa e nossa comida, muitas vezes passando fome para que eu pudesse comer. Este programa existe porque nenhuma criança deveria se preocupar se terá um lar amanhã. E nenhuma mãe deveria ter que escolher entre alimentar seu filho ou pagar o aluguel. Santos era o sobrenome de solteira da mãe dele, explicou Carmen. Ela era uma mãe solteira do East LA que limpava escritórios à noite e trabalhava numa fábrica durante o dia. James cresceu na pobreza, Rachel. Ele entende seu mundo, porque ele viveu nele. Rachel caiu na cama, sobrecarregada por essa nova informação. Tudo o que ela achava que sabia sobre James começava a mudar, revelando alguém que realmente entendia a luta e escolhia ajudar os outros por causa disso. Não apesar disso, tem mais, disse Carmen com doçura. Ele está aqui em Chicago. Tem ficado no hotel onde minha recepção será amanhã, não para se intrometer, mas porque espera que você lhe dê uma chance de explicar tudo direito. Ele está no local do seu casamento. Eu o convidei. Carmen,
admitiu. Depois de ouvir a história dele, de ver o desespero para te encontrar e consertar as coisas, pensei que talvez fosse o destino. Talvez vocês dois deveriam se encontrar, e talvez eu deveria ajudar a consertar o que foi quebrado. Rachel olhou para Sofia, que a observava com olhos brilhantes e curiosos. Sua filha merecia uma figura paterna que a amasse e protegesse, e Rachel merecia alguém que a enxergasse como mais do que uma mãe solteira lutando. E se eu não for corajosa o bastante? Rachel sussurrou. E se eu estiver com medo de me machucar? Então você vai passar o resto da vida se perguntando. E se? Respondeu Carmen. E Rachel, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você sobreviveu a tudo o que há. A vida jogou em você e criou uma filha linda no meio disso. Se você pode fazer tudo isso, certamente pode arriscar o amor. Na noite seguinte, Rachel estava em frente ao elegante salão do hotel onde a recepção de Carmen acontecia. Ela havia pegado emprestado um vestido verde esmeralda da irmã, que a fazia sentir que pertencia àquele lugar chique. Sofia estava no quarto com a babá do hotel, dormindo tranquila pela primeira vez em muito tempo. Pelas portas de vidro, Rachel via a celebração. Carmen radiante no vestido de noiva, dançando com o novo marido, convidados circulando em mesas, decoradas com rosas brancas e detalhes dourados. Lá, em uma mesa no fundo, estava James, em um smoking preto impecável, olhando fixamente para a porta como se a esperasse a noite inteira. Os olhos dele se encontraram através do vidro, e Rachel viu no olhar dele algo que tirou seu fôlego. Não era pena, nem caridade, nem simples atração. Era amor, amor real, honesto, avassalador, que a fez se sentir vista e valorizada exatamente como era. James levantou-se e caminhou até a porta, sem desviar o olhar. Quando chegou perto dela, parou a uma distância que permitia ver a esperança e o medo, lutando em seus olhos azuis. Tive medo de você não vir, disse ele suave. Eu também tive medo, admitiu Rachel. Mas alguém me disse recentemente que ser corajosa não é não sentir medo. É fazer a coisa certa mesmo estando aterrorizada. Eu devia ter sido honesto com você desde o começo, disse James. Não sobre quem eu sou profissionalmente, mas sobre como eu me senti. No momento em que a Sofia dormiu nos meus braços, e você confiou o suficiente para repousar sua cabeça no meu ombro, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Rachel começou a falar, mas ele levantou a mão com gentileza. Deixe-me terminar, por favor. Eu não quero ajudar você, porque você é um caso de caridade. Quero construir uma vida com você porque você é a pessoa mais forte e genuína que eu já conheci. Quero ser pai da Sofia, não porque ela precise, mas porque já a amo como se fosse minha filha. E quero acordar todo dia sabendo que vou passar mais um dia com a mulher que me lembrou do que realmente importa na vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rachel, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas de alegria, não de desespero. Eu também te amo, sussurrou. Bah, acho que comecei a me apaixonar por você no momento em que você pegou a Sofia nos braços e a fez se sentir segura. Mas eu estava com tanto medo de me machucar de novo, de me decepcionar de novo, que quase joguei tudo fora. James se aproximou, segurou seu rosto com as mãos. Você nunca mais vai ter que ter medo disso comigo. Quero passar o resto da minha vida provando que você e a Sofia são as coisas mais importantes do meu mundo. Enquanto ele se inclinava para beijá-la, Rachel percebeu que, às vezes, as histórias de amor mais lindas começam com os gestos mais simples. Um bebê chorando, a ajuda de um estranho, a coragem de confiar outra vez. Tudo aquilo a levou a algo que ela nunca ousou sonhar. Um amor que mudaria não só suas circunstâncias, mas o mundo inteiro dela. Quando se separaram, James sorriu e disse: Então, quer dançar? Acho que é aqui que nossa verdadeira história começa. Rachel pegou a mão dele, sabendo que quaisquer desafios que viessem, eles enfrentariam juntos. Não como caso de caridade e seu benfeitor, mas como duas pessoas que encontraram uma na outra as peças que faltavam em seus corações.
E enquanto entravam juntos no salão, Sofia dormia tranquila no andar de cima, talvez sonhando com a família amorosa que a esperava quando acordasse. Ao passarem juntos pela ponte de desembarque, Rachel sentia cada vez mais o contraste entre eles. James andava com a confiança de quem está acostumado a ser importante. Ela, por outro lado, segurava Sofia com força, já se preparando para o embate inevitável com a irmã, Carmen. Onde vai ficar para o casamento? Ele perguntou. Num motel perto do local da cerimônia, respondeu, omitindo que era o mais barato que encontrou, mesmo com avaliações falando de carpetes manchados e limpeza duvidosa. Não é nada luxuoso, mas Sofia e eu não precisamos. De muito, James franziu o senho. Chicago pode ser imprevisível em outubro. Alguns desses lugares baratos nem têm aquecimento adequado. Já pensou que eu talvez não tenha como pagar algo melhor? Retrucou Rachel, com o rosto corado de vergonha. Olha, eu agradeço por tudo, de verdade. Mas eu não preciso que você resolva todos os meus problemas. Eu dou conta sozinha. As palavras saíram mais duras do que ela queria. Anos de luta para manter a dignidade enquanto mal sobrevivia. James levantou as mãos em sinal de paz. Você tem razão. Me desculpa, eu tenho esse defeito de tentar consertar tudo, principalmente quando me importo com o desfecho. Chegando à esteira de bagagens, o celular de James começou a vibrar insistentemente. Ele atendeu com um profissional, Whitmore, alô, e Rachel viu a transformação. O homem gentil que conhecera no voo agora dava lugar ao CEO determinado. Outros executivos ali por perto pareciam reconhecê-lo, sussurrando entre si. Entendo que o prazo é crítico, dizia James ao telefone. Mas não podemos abrir mão do processo de seleção para o programa de moradia. Estamos falando de mães solteiras, não de números numa planilha. O coração de Rachel deu um salto. Moradia para mães solteiras. Ela tentou ouvir mais, discretamente. Eu quero revisar pessoalmente cada candidatura recusada, continuou James firme. Se alguém realmente precisar e for barrado por burocracia, estaremos falhando com nossa missão. Foi como levar um soco no estômago. Naquela manhã, ela havia aberto seu coração a um desconhecido. Contou suas dificuldades, seu medo constante, de não ter onde morar, o fardo de criar uma filha sozinha. E agora descobria que esse mesmo homem era quem comandava um programa feito exatamente para pessoas como ela. Quando ele desligou, voltou a sorrir para ela. Mas Rachel o encarava, agora com desconfiança. Esse programa de moradia, disse lentamente. Há quanto tempo a Whitmore? Industries o mantém, cerca de 3 anos, respondeu James, satisfeito com o interesse dela. Já ajudamos mais de 500 famílias a conquistarem moradias estáveis. É um dos nossos maiores orgulhos. E o processo de inscrição? Insistiu Rachel. Como as pessoas ficam sabendo, algo no tom dela fez James mudar de expressão. Temos coordenadores que buscam famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns casos vêm de serviços sociais, outros de ONGs. Por quê? Rachel sentia um frio se espalhar pelo corpo. Que conveniente, murmurou com um olhar cortante. Que conveniente que você, justamente você, estava sentado ao lado de uma mãe solteira, em plena classe econômica, com todos os problemas que encaixam direitinho no seu projeto. Rachel, o que está insinuando? Perguntou James. Mas ela viu nos olhos dele. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Estou sugerindo que tudo isso, Rachel descobre a verdade por trás da ajuda de James. E tudo desmorona. Sua gentileza, a ajuda com a Sofia, essa conversa toda. Foi tudo uma armação? Rachel perguntou com a voz trêmula, encarando James como se ele fosse um estranho. Você já estava planejando me oferecer uma vaga no seu programa de moradia? É assim que a Whitmore Industries encontra seus casos de sucesso? Abordando mulheres vulneráveis em aviões? Não é isso. James respondeu rapidamente, a culpa estampada no rosto. Mas Rachel já não ouvia. Estava ferida demais. Meu Deus, como eu fui ingênua, ela murmurou,
a voz se elevando mesmo com Sofia se remexendo em seus braços. Eu acreditei de verdade que alguém estava sendo gentil comigo, sem esperar nada em troca. Achei que tinha conhecido alguém que se importava comigo como pessoa, e não como um projeto de caridade. Outros passageiros começaram a olhar, mas Rachel não ligava. A dor queimava mais forte do que a vergonha. Tudo fazia sentido agora. Por que James estava tão interessado na história dela? Por que evitava dizer quem era de verdade? Por que lhe entregou aquele cartão de visitas com promessas vagas como se fosse um convite secreto para outro mundo? Quer saber o pior? Ela disse, com lágrimas de humilhação brotando nos olhos. Por algumas horas, eu me senti alguém. Achei que talvez eu não fosse só uma mãe solteira patética que não consegue dar conta da própria vida. Mas no fim, você só me analisava como se eu fosse um estudo de caso. Isso não é verdade. James se aproximou aflito. Sim, eu vim supervisionar nossos projetos em Chicago. E sim, às vezes eu viajo na econômica para manter contato com as pessoas que queremos ajudar. Mas com você, não foi estratégia, Rachel. Foi humanidade. Foi real. Eu não acredito em você, ela respondeu, embora algo na voz dele a fizesse hesitar. Pessoas como você não ajudam gente como eu. A menos que ganhem algo com isso. O que você ia fazer? Me seguir até o casamento da minha irmã e filmar como sua instituição mudou minha vida? James passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Eu entendo como isso parece, mas você está errada sobre os meus motivos. Eu sou apaixonado por ajudar mães solteiras porque eu sei o que elas enfrentam. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai foi embora. Eu tinha 7 anos. As palavras dele cortaram o ar como um trovão. Rachel parou. O olhar dela encontrou o de James. E ali havia algo novo. Algo cru, doloroso, verdadeiro. Toda mulher que ajudamos me lembra dela, James disse com a voz embargada. Das noites em que ela chorava escondido achando que estava me decepcionando. Das vezes em que ela ficava sem comer para eu ter o que levar na lancheira. De como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo quando o mundo dizia que ela valia menos, por criar um filho sozinha. Rachel sentiu a raiva vacilar, mas a mágoa ainda era forte demais. Mesmo que isso seja verdade, você ainda mentiu para mim. Me ouviu desabafar, contou minha vida toda, e você podia resolver tudo com um telefonema. E se eu tivesse contado desde o início quem eu sou? James desafiou. Você teria conversado comigo do mesmo jeito? Teria deixado eu segurar a Sofia? Ou teria presumido que eu tinha segundas intenções? Rachel abriu a boca para retrucar, mas congelou. Ele tinha razão. Se soubesse que ele era um CEO bilionário com programas de caridade, teria se fechado, teria desconfiado. Jamais teria sido ela mesma. Mas antes que pudesse responder, Sofia começou a chorar. O estresse, as vozes alteradas, tudo a havia despertado. O som cortou o turbilhão emocional de Rachel. Ela lembrou-se de suas prioridades. Eu preciso ir, disse, ajeitando a filha nos braços. Minha irmã está me esperando. E já causei escândalo demais por hoje. Rachel, por favor. James tentou. Me deixa explicar tudo. Me deixa, mas ela já caminhava para longe. Cada passo doía, como se deixasse algo para trás. Algo que poderia ter mudado sua vida. Ou talvez apenas mais uma ilusão de salvação. 2 dias depois. Um segredo antigo muda tudo. O quarto de motel era tão deprimente quanto Rachel imaginava. Carpete manchado, aquecedor barulhento, paredes tão finas que era possível ouvir cada conversa do lado. Mas nada disso importava tanto quanto o vazio no peito de ter se afastado de James. Sentada na cama, ela tentava consertar um rasgo em seu único vestido decente, o mesmo que usara em entrevistas e no velório da mãe. Sofia dormia ao lado, exausta depois de uma noite difícil. Amanhã era o casamento de Carmen, e Rachel ainda não sabia se teria coragem de aparecer. Seu celular vibrou. Jantar de ensaio às 19 horas. Você ainda vai ao casamento, né? A mensagem. Era educada, mas distante. Sem o calor que Rachel lembrava da infância. Ela digitou, apagou, digitou de novo.
e finalmente respondeu: sim, eu estarei lá. O que ela não disse foi que passou os últimos 2 dias revivendo cada palavra trocada. Com James, a dor ainda estava lá, mas agora misturada com algo pior. Arrependimento. Então, uma batida na porta. Rachel espiou pelo olho mágico, esperando ver o gerente, ou uma entrega errada. Mas era Carmen, vestida com um elegante casaco creme, que certamente valia mais do que o aluguel mensal de Rachel. A irmã estava parada ali no corredor. Carmen. Rachel abriu a porta, incrédula. O que você está fazendo aqui? Vim falar com você antes do casamento. A gente precisa esclarecer algumas coisas. Rachel se enrijeceu. Se veio dizer que eu não devo aparecer na sua festa, pode poupar seu tempo, na verdade. Carmen sentou-se com cuidado na única cadeira do quarto. Eu vim me desculpar e contar algo que talvez mude sua visão sobre tudo. Rachel congelou. Carmen pedindo desculpas? 2 anos atrás, naquela briga sobre a sua gravidez, eu falei horrores. Te chamei de irresponsável. Disse que você estava jogando a vida fora. Eu lembro. Rachel murmurou, a dor ainda viva. O que você não sabe? Carmen continuou com a voz falhando. É que eu também estava grávida, Michael, e eu estávamos tentando há meses. Quando soube que você estava esperando a Sofia, eu senti raiva, porque parecia que você tinha conseguido, sem nem tentar, aquilo que eu mais queria. Rachel a encarou surpresa. Carmen, eu não fazia ideia. A mãe solteira foi humilhada no avião, até que um estranho fez o inesperado. O choro rasgava a cabine do avião como uma sirene desesperada, fazendo passageiros virarem a cabeça com incômodo e se remexerem nos assentos. Rachel Martinez apertava sua filha de 6 meses, Sofia, contra o peito, sussurrando desculpas angustiadas para quem estivesse por perto. O choro da bebê parecia ecoar ainda mais alto naquele espaço apertado da classe econômica, e Rachel sentia o peso dos olhares julgadores perfurando suas costas como facas invisíveis. Por favor, meu amor, por favor. Ela sussurrava, balançando Sofia com ternura, enquanto lágrimas de puro esgotamento ameaçavam escorrer de seus próprios olhos. Ela estava acordada há quase 36 horas. Trabalhara um turno duplo no restaurante antes de pegar aquele voo. Noturno de Los Angeles para Chicago. A passagem tinha consumido cada centavo de suas economias. Mas ela não tinha escolha. Sua irmã, Carmen, se casaria em 2 dias. E apesar da relação conturbada entre as duas, Rachel sabia que não podia faltar. Com apenas 23 anos, Rachel já aparentava mais idade. Olheiras profundas emolduravam seus olhos castanhos e seu sorriso, antes vibrante, agora estava apagado pela luta constante para sobreviver como mãe solteira. O pai de Sofia desapareceu assim que soube da gravidez. Desde então, Rachel enfrentava sozinha as batalhas diárias em um minúsculo apartamento, quase inabitável. Era sempre uma escolha cruel: fraldas ou comida, luz ou fórmula para o bebê. De repente, uma comissária de bordo, uma mulher de meia idade com olhar severo, aproximou-se com visível irritação. Senhora, a senhora precisa controlar o choro da criança. Tem gente tentando descansar. Eu estou tentando. Rachel respondeu com a voz trêmula. Ela geralmente é calma, mas não dorme direito há dias. É muita mudança, muito barulho. Sabia que suas explicações soavam como desculpas. E o pior, notou alguns passageiros sacando os celulares prontos para gravar seu constrangimento. Seu rosto queimava de vergonha. Mais um vídeo de uma mãe egoísta que estraga o voo de todo mundo, pensou. Talvez devesse ter pensado nisso. Antes de reservar a passagem, murmurou um senhor do outro lado do corredor, alto o suficiente para machucá-la. Rachel mordeu os lábios tentando não chorar. Ela tinha considerado dirigir, mas seu velho Honda quebrou 3 semanas antes, e o conserto era caro demais. O voo era sua única opção, pago com o dinheiro do aluguel do próximo mês. Ela quase se levantou para fugir para o banheiro e tentar acalmar Sofia em paz, quando ouviu uma voz suave ao seu lado.
Com licença. Você se importaria se eu tentasse algo? Rachel olhou surpresa. Um homem elegante, talvez com pouco mais de 30 anos, vestindo um terno azul marinho impecável, a observava com olhos azuis gentis. Ele parecia pertencer à primeira classe, não à apertada economia. O quê? Ela balbuciou confusa. Tenho experiência com bebês, ele disse sorrindo com empatia. Minha irmã tem 3 filhos. Aprendi alguns truques ao longo dos anos. Às vezes, uma voz ou um toque diferente pode ajudar. Você confiaria em mim? Rachel hesitou. Estava acostumada a se proteger, principalmente de estranhos. Ainda mais, homens. Mas algo na postura dele parecia verdadeiro. E ela estava desesperada. Tudo bem? Murmurou, passando Sofia com cuidado para seus braços. E então o impossível aconteceu. No momento em que a bebê repousou no ombro do homem, o choro diminuiu. Em segundos virou um leve soluço. E depois, silêncio total. A mão grande dele fazia movimentos circulares suaves nas costas da pequena, enquanto ele cantarolava uma melodia que parecia mágica. Como você fez isso? Rachel sussurrou incrédula. Muito treino. Ele respondeu baixo. Às vezes, tudo que um bebê precisa é uma troca de ambiente. Ou de colo. A cabine, que momentos antes estava mergulhada em tensão, agora repousava num silêncio. Aliviado. A comissária passou novamente e, dessa vez, sorriu com gratidão. Outros passageiros também observavam, agora com curiosidade e admiração. Qual o nome dela? O homem perguntou, ainda embalando Sofia com naturalidade. Sofia. E eu sou Rachel. Eu não sei como te agradecer. Eu estava prestes a ter um colapso. Prazer, Rachel. Eu sou James, e não precisa agradecer. Todos nós já tivemos dias em que parecia que o mundo ia desabar. Rachel o observou. Ele segurava sua filha como se ela fosse de cristal, sem se importar com o terno amarrotado, nem com a mancha de baba no ombro. Você, com certeza não está sentado aqui na econômica, né? Ela disse, desconfiada. James apenas sorriu, enigmático. Digamos que às vezes gosto de mudar a rotina. A primeira classe pode ser entediante. Havia algo naquele tom que despertava ainda mais curiosidade, mas Rachel estava exausta demais para questionar. Eu deveria pegar ela de volta, murmurou, ainda que Sofia parecesse mais confortável. Do que nunca. Ela está bem aqui. Você precisa descansar. Posso segurá-la por mais um tempo. Rachel quis recusar. Não queria parecer dependente. Mas seu corpo estava prestes a desabar. A bondade dele a pegou desprevenida e quebrou suas defesas. Tem certeza? Absoluta. Descanse. Eu cuido dela. E então, contra todos os instintos, Rachel se permitiu. Fechar os olhos. A paz daquele momento, o calor do ombro de James, o ronronar dos motores. Criaram um casulo de segurança. Pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente. Mas o que Rachel não sabia era que James estava observando-a desde o início do voo. E mais, James Whitmore não era um passageiro comum. Era o CEO de uma das maiores fundações filantrópicas dos Estados Unidos. E aquele encontro, por mais aleatório que parecesse, estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Rachel observava atentamente, analisando o rosto dele. Você é algum tipo de homem misterioso? Devo me preocupar por ter adormecido. No ombro de um desconhecido? James soltou uma risada tranquila. Nada perigoso, eu prometo. Mas Rachel percebeu que, mesmo assim, ele ainda não tinha respondido com clareza. Digamos apenas que estou numa posição onde posso ajudar as pessoas. E às vezes, é mais fácil fazer isso sem chamar atenção. Antes que Rachel pudesse pressioná-lo com mais perguntas, o avião começou a descer. A voz do comandante preencheu a cabine com instruções de pouso e a magia daquela conversa íntima se desfez quando os passageiros começaram a se preparar para a chegada. Acho que é aqui que nos despedimos, disse Rachel, com um aperto inesperado no coração. A ideia de se separar daquele estranho gentil,
que lhe demonstrara mais compaixão em poucas horas do que muita gente em meses, a entristecia. Eu nem sei como te agradecer. Você me salvou de uma humilhação completa e deu a Sofia o melhor sono que ela teve em semanas. James então fez um gesto inesperado. Na verdade, disse ele colocando a mão no bolso do paletó. Eu queria te dar algo. Ele retirou um cartão de visitas elegante, com letras discretas em preto sobre um fundo creme. Se algum dia precisar de qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, não hesite em ligar para esse número. Rachel pegou o cartão e, ao ler, seus olhos se arregalaram. Era simples, mas claramente caro, com letras em relevo que diziam James Whitmore, CEO, Whitmore Industries, abaixo, um número de telefone e um endereço no centro de Chicago. Você é o James Whitmore, sussurrou ela sem acreditar. Mesmo trabalhando em uma lanchonete pequena, lutando para pagar as contas, ela já tinha ouvido falar da Whitmore Industries, uma empresa famosa por projetos sociais, educação, moradia para mães solteiras, capacitação profissional. James sorriu um tanto sem jeito. Culpado, seu juiz. Eu evitei falar disso porque queria uma conversa de verdade. Algo humano. Sem pedidos de dinheiro ou bajulações. Na cabeça de Rachel, peças começaram a se encaixar. As roupas caras, o jeito com que ajudava os outros com tanta naturalidade, os comentários misteriosos. Mas tudo isso só tornava sua gentileza ainda mais significativa. Ele podia ter ficado na primeira classe, ignorado sua situação, ou chamado a comissária por causa da bebê chorando. Mas ele escolheu ajudar. Por que você não me contou antes? Perguntou, ainda processando a revelação. James respondeu, com suavidade, porque você precisava de ajuda de James, a pessoa, não James, o CEO. E porque quando as pessoas sabem quem eu sou, elas ou querem algo de mim, ou ficam tão intimidadas que nem conseguem agir naturalmente. Eu gostei de conversar com você como eu sou de verdade. O avião pousou com um leve solavanco. Os passageiros se levantaram apressadamente, apesar dos pedidos das comissárias. Rachel segurava o cartão com força, sem saber se aquele momento tornava tudo mais simples ou mais complicado. Esse cartão não é caridade, disse James como se lesse seus pensamentos. É uma oportunidade, se você quiser. Enquanto o avião taxiava até o portão de desembarque, Rachel fitava o cartão, se perguntando se aquele encontro inesperado estava prestes a mudar sua vida, ou se ela acordaria de um sonho impossível. No aeroporto de Chicago, em meio ao caos matinal, Rachel retirou sua bolsa surrada do bagageiro. Tudo o que tinha para o fim de semana estava naquele pequeno volume de tecido puído. Perto das malas elegantes dos outros, aquilo parecia quase vergonhoso. James esperava calmamente ao lado dela, segurando Sofia, enquanto Rachel lutava com o zíper quebrado da bolsa. Deixa que eu te ajudo, ofereceu ele. Eu dou conta. Respondeu ela, firme, puxando a bolsa com esforço. Foi instintivo. Rachel aprendeu, na dor, que depender dos outros geralmente vinha com um preço. Aceitar ajuda era dever, e dever levava à decepção.